Danilo Santos vomitou no ônibus da delegação durante translado em concentração a poucos dias da Copa do Mundo de 2026. E isso não é uma notícia qualquer. Não foi mal-estar passageiro. Não foi exagero de quem estava perto. Não foi simples indisposição do estômago. É sério. Nunca se viu algo assim há dias da estreia de uma Copa. Com o capitão da seleção brasileira, o zagueiro que deveria estar no seu melhor momento, vivendo um episódio desses dentro de um veículo com staff completo e jogadores testemunhando tudo. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. O departamento médico realizou bateria completa de exames na sequência, mas nenhum resultado vazou oficialmente até agora. O silêncio é ensurdecedor. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil, nos primeiros compromissos da Copa. Imagina estar concentrado com a seleção brasileira há dias de começar uma Copa do Mundo e seu capitão, o cabeça da defesa, não conseguir se segurar durante um trajeto de 15 minutos. Quando isso acontece, não é um problema qualquer que passa em 24 horas. Danilo não é qualquer jogador. Ele está com mais de 100 jogos pela seleção. Foi titular em Copas desde 2014, jogou em Real Madrid e Manchester City. É referência de experiência em um vestiário que precisa dessa segurança agora. Os bastidores disso são piores do que parecem, porque existe uma pressão gigante sobre quem vai estar na defesa no primeiro jogo, e tem gente que estava esperando uma brecha exatamente como essa. Tudo começou quando o ônibus saiu do hotel em direção ao centro de treinamento. Danilo estava numa das poltronas do fundo, próximo a jogadores e membro da comissão médica. Minutos dentro do trajeto, ele levanta de repente, sinaliza para o médico, tenta chegar ao corredor. O que acontece depois é o que vazou nos bastidores. O capitão não consegue se controlar. Vomita durante o trajeto, na frente do staff inteiro, na frente de Casemiro, na frente de Lucas Paquetá, na frente de todo mundo que estava ali. O veículo inteiro fica em silêncio total. Os olhares cruzam. O médico corre, oferece toalha. Conversa em tom discreto com Danilo. Ninguém tira foto, ninguém grita. Mas a imagem mental circula. O capitão, aquele que deveria estar de pé, visivelmente quebrado fisicamente. É o tipo de coisa que muda o clima de uma concentração inteira em segundos. Mas para você entender por que isso é tão grave, a gente precisa voltar alguns dias. Danilo começou essa concentração com incômodo já sinalizável. Treinadores notaram alteração de movimentação em atividades anteriores. Rumores fortes apontam que ele estava com dor na região abdominal e na perna direita vinham sendo sussurrados desde antes do episódio do ônibus. Carlo Ancelotti havia feito ajustes no treinamento dias antes por precaução, segundo nota oficial. Código que todo mundo entende. Gabriel Magalhães vinha treinando intensamente, sempre pronto. Bremer também estava ali, aguardando qualquer brecha. Marquinhos, que divide vestiário com Danilo há mais de uma década, sabia que o clima estava peculiar. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Danilo pediu para treinar separado no dia seguinte ao episódio do ônibus, segundo fontes próximas à delegação. Sinal de autocuidado ou isolamento preventivo? Ninguém sabe ao certo, mas o timing é suspeito. De um lado, você tem a senioridade defendendo Danilo com unhas e dentes. Casemiro, que está na seleção com ele há anos, sabe que perder experiência defensiva a dias de uma Copa é arriscado demais. Alisson também guardava silêncio estratégico, mas pessoas próximas afirmam que o goleiro estaria preocupado com a possibilidade de perder um capitão de referência. Neymar, em conversa privada com lideranças, teria sinalizado apoio implícito, pedindo que tudo fosse tratado com sigilo. Do outro lado, você tem a comissão técnica e o departamento médico em modo contido, avaliando alternativas com urgência. Gabriel Magalhães, aos 27 anos, tem mais de 30 jogos pela seleção e trajetória consistente em Premier League. Rende sim, talvez sem risco de recaída. Bremer, aos 26 anos, está em ascensão com mais de 20 convocações. E Carlo Ancelotti precisa de garantias físicas nesta fase de grupos. No meio disso tudo, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães observam, pesam suas palavras, porque sabe todo mundo que o vestiário está dividido. A CBF prometeu transparência sem alarmismo em nota oficial. Mas nada de concreto foi revelado. As redes sociais explodiram. Torcedores cobram respostas sobre por que o capitão não treina com o grupo. Comentaristas especulam se foi lesão muscular, problema estomacal ou reação à medicação. Informação quente vazando agora, segundo apuração de canais especializados. Imprensa divide-se. Uns cobram saúde em primeiro lugar. Outros veem risco político de cortar um ícone a 3 semanas da estreia.
Redes internas mostram torcida dividida. Uns defendem Danilo com unhas e dentes, clamando por respeito ao histórico. Outros pedem a cabeça dele se isso puder afetar as chances do Brasil. Agora segura, porque é aqui que tudo desanda. Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se mantém Danilo na escalação e o problema se agrava. Perde capitão em momento crítico e fica acusado de negligência com saúde de atleta. Mas se o poupa ou o corta do convocado, desmoraliza a liderança histórica e pode criar racha no vestiário entre veteranos que confiam nele e nova geração que está subindo. Os prazos estão correndo. Próxima confirmação de lista e primeiros treinos em solo americano estão chegando. Bateria de exames ainda corre nos bastidores. Dizem que existem imagens e laudos que não vieram à tona. Ou será que tudo vai ser guardado em sigilo até semana da estreia? Ninguém sabe. O que aconteceu com Danilo no ônibus é o tipo de coisa que ressoava por meses se vazasse depois do torneio. Agora, há dias de começar, virou central. Isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Mas nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Danilo segue na escalação da estreia ou Carlo Ancelotti bota a saúde na frente do histórico? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.